Eu vou projetar o esquema aqui todo, tá? Então, vou trocar a projeção aqui. Olha lá. Muito bem, gente. Segura rapidinho. Na hora do cálculo eu paro e a gente abre no quadro. Presta atenção. No Enem, radioatividade é meia-vida. A matéria do Enem, radioatividade é meia-vida. Meia-vida tem vários nomes. Tempo de meia-vida só, tempo de prateleira, velocidade de decaimento, transmutação, datação do carbono 14, essas informações. Isso é o que o Enem mais cobra. Nós temos que nos atentar, nos alinhar, para ver como é que vai funcionar. Quando eu chegar nessa parte da matéria, se vocês tiverem interesse, eu resolvo todas essas questões. Como eu falei na aula passada, repito aqui. Todas as vezes que alguém me perguntar alguma questão, eu vou parar a aula, vou parar o assunto e vou resolver a questão. Se ninguém me perguntar nada, eu vou tocando o barco. Tá bom? Tempo de meia-vida. Só que, se você for fazer algum vestibular fora do Enem, a história das coisas é importante, principalmente essa primeira parte nós vamos dizer aqui, e a questão da fissão nuclear, que é a bomba atômica, a fusão nuclear, que é a questão do Sol e da bomba de hidrogênio, o lixo nuclear, que é um problema que ele foi muito forte na época da Guerra Fria, início da década de 90, até mais ou menos o final da década de 90 ali, esse assunto ele era muito discutido politicamente. E, por fim, a geração de energia nuclear, que nós temos aí países sem recurso hídrico, que eles dependem da energia nuclear, não é uma estética industrial, é uma coisa necessária. E aí, vou fazer um adendo que não é geográfico, mas só para você entender, e partir do seu raciocínio daí. Eu sempre pergunto se as pessoas gostam de química. Por quê? Você não é obrigado a gostar. Mas que ela é legal pra caramba, ela é. Se você nunca viu isso, é porque alguém nunca te mostrou a perspectiva que eu tenho a te mostrar. Então veja comigo. Por que o Japão tem usina nuclear? Porque eles são os mais inteligentes? Porque eles têm os melhores engenheiros? Porque eles têm os melhores matemáticos? Ou porque não tem rio lá para gerar energia hidrelétrica? Porque não tem rio, gente. Porque japonês, tem um negócio de japonês, é esperto. Para que eles vão construir uma máquina mortal? Uma não, várias, né? Várias. Até a última vez que eu fiquei sabendo, tinha 11. Para que eles vão construir 11 plantas industriais mortais no país deles? Se eles são a prova viva de que a energia nuclear faz mal. Então eles fazem isso porque não tem para onde correr. Diferente do que aconteceu em Chernobyl. Diferente do que aconteceu lá no Novo México, com aquele presidente americano chamado Roosevelt. Bem diferente da fusão fria de Einstein. Era outra coisa. Então, a história da energia nuclear ela tem dois aspectos. Tem o aspecto da ganância humana e tem o aspecto da transcrição do conhecimento, de como a coisa evoluiu e chegou no que a gente tem hoje. Então, vamos embora. Olha lá. Esse cara, Röttinger, ele foi o cara que fez o primeiro experimento com raio-x. Inclusive, a medição de radiação hoje leva o nome dele. Então, existe um equipamento que ele tem uma unidade chamada Roentgens, que deriva desse cara aqui, que foi o precursor. Espera aí, gente, deixa eu botar na tela, né? Foi mal, estou falando sozinho. O precursor, é mesmo, o precursor do estudo do raio-x. Aí tem gente que pensa comigo bem assim, professor, mas o raio-x não foi descoberto por um médico, não? Olha só, gente, a maioria esmagadora das grandes coisas da ciência não tem nada a ver com a medicina, tá? Chegou na medicina, mas não foi a medicina que descobriu, tá? E eu queria fazer um comentário, eu gostaria principalmente que as mulheres prestassem atenção nas coisas que eu vou contar aqui hoje. Porque essa matéria aqui, ela é extraordinária quando a gente pensa na história da mulher da ciência. Eu não sei se vocês já ouviram essa conversa. Então veja comigo aí. Olha lá. Esse é o cara do raio-x. As unidades Roentgens, porque deriva dele. Primeira vez que alguém descobriu uma energia naquela frequência, é essa aí. Energia naquela frequência, não precisa se preocupar, que eu vou te mostrar ali na frente o que é.
Então, olha bem. Depois veio esse cara aí, Becquerel. Esse cientista aqui, Henri Becquerel, ele foi o cara que tudo que ele falou foi na época de Dalton. Existe um modelo atômico, que eu não sei se vocês já chegaram nessa matéria na outra química, que é o modelo da bola de bilhar, que ele pegou os postulados de Proust e Lavoisier, que é da conservação da massa, na natureza nada se cria, nada se perde, Lavoisier, das proporções definidas de Proust e constituiu o modelo atômico. Nessa época, esse cara começou a falar de sais de urânio, porque você tem que lembrar, sempre, na história da humanidade, que tudo que tem hoje sempre existiu. Sempre existiu ferro, sempre existiu silício, sempre existiu alumínio, sempre existiu carbono, sempre existiu nitrogênio. O que não existia é uma capacidade intelectual de pegar isso aí e modelar, por exemplo, num equipamento que você, eu não sei onde está, que você aponta para alguém aqui e tira uma foto. Entendeu? Isso aí, não existia a inteligência para alguém criar uma máquina que projeta uma luz e da luz sai uma imagem. Mas o que tem ali dentro sempre existiu, desde que o mundo é mundo. Desde a era dos metais e de toda a constituição, a formação da sociedade. Esse cara mexia com urânio. Quando ele fez isso, ele descobriu que o urânio marcava o papel fotográfico. Observe uma coisa, gente, quem gosta de história, para você ver como é que é interessante aqui o crescimento das ideias. Quando Becquerel fez o primeiro experimento com papel fotográfico, com urânio, isso foi lá no início do século XX. Tudo bem? Todo mundo vendo? Pouco mais de 20 anos depois, aliás, 20 anos depois, quase exatamente, Ernest Rutherford fez o modelo dele do sistema solar, que é o modelo depois de Thomson. Você estuda Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Então, Rutherford é o terceiro modelo. Então, o que foi que Rutherford fez? Ele pegou a origem do pensamento de Becquerel, da radioatividade, fez o experimento da caixa de chumbo, botou polônio dentro, lâmina de ouro, e fez o que ele fez. Então, o pensamento não veio do zero. Depois disso, veio essa mulher aqui, Marie Curie. Na minha opinião, essa mulher mudou o rumo da história da ciência. Foi essa mulher aqui que mudou a história da ciência, tá? Nós, adolescentes, nós, professores, e vocês, jovens adolescentes, ouvem muito falar de Einstein, não é verdade? Einstein é um cara muito inteligente? Sim. Ele é muito importante na ciência? Sim. Ele fez grandes coisas? Sim. Mas essa mulher aqui é sobrenatural. Sociedade machista, agressiva, totalmente segregadora, ela descobriu a discriminação das partículas alfa, beta e gama, junto com o estudo de Villard. Essa mulher aqui, ó, ela não podia subir na tribuna de Cambridge para falar, o marido dela que teve que subir. Só que o marido dela é alcoólatra, tá? Não sabia fazer um ó com um copo. Aí ele que tomou a frente da ciência. Para aquela época, a pesquisa de polônio e rádio não era de Marie Curie, era dele. Tanto que nas fotos, olha, nem sou professor de história, hein? Ela está sempre sentada. E ele sempre em pé do lado dela. Mas o gênio da conversa é ela, não é ele. E outra coisa, elas não frequentavam escola. Todo mundo lembra disso, né? Todo mundo lembra disso, que elas não frequentavam escola? Ela não frequentava escola. Eu vou te falar, essa mulher, ela descobriu as propriedades físicas e químicas do polônio sem fazer curso superior. Sem fazer curso superior. Ela é a única pessoa na história do prêmio Nobel a ganhar o de Química e o de Física. Ninguém nunca conseguiu fazer isso. Essa mulher ganhou 2 prêmios Nobel, o de Química e o de Física. Linus Pauling ganhou o de Química e o da Paz. Mas ganhar Química e Física, filhos, ninguém nunca conseguiu, só ela. Porque você ganhar o prêmio Nobel de Química e de Física, isolados, é um negócio, sim, estratosférico, né? Extraterrestre. Você tem que ser um negócio, né? Os dois, aí ela. Ela mudou rumo. A humanidade pensava olhando para cá, quando Marie Curie falou, a humanidade virou 180 graus. Vamos pensar de outro jeito. Aí a coisa vem. É fantástico, tá? Aí, Rutherford e Villard fizeram o estudo da radiação gama. Essas radiações eu vou explicando ali à frente, para a gente entender. Muito bem, eu queria me concentrar no entendimento dessa tela hoje. Então, prestemos bastante atenção, tá, gente? Olha o que está escrito aí, hein? Ó,
Você tem aí, nessa tela, a frequência. E ali em cima tem para o pessoal que está lá na outra sala ver o que eu estou apontando. Olha aqui. Ó. Aqui você tem a escala da frequência. E aqui você tem uma perspectiva do comprimento de onda. Todo mundo lembra o que é a frequência? Frequência é o número de vezes que um evento se repete no intervalo de tempo. Então, você tem uma frequência de vir à escola. Você vem 5 vezes. Aliás, esquece. Aí eu esqueci quanto que é. Você tem uma frequência de ir para a escola, lá dentro do revezamento. 3 vezes, 2 vezes, 4 vezes, frequência. Número de vezes que o evento se repete. Lá na física, na ondulatória, na oscilação, o número de vezes que o comprimento de onda se repete vai dar uma frequência. Frequências largas e frequências curtas, você vê a diferença. Então, eu queria que você prestasse atenção, porque, olha bem, aqui no meio, ó, tem um verde fluorescente, está todo mundo vendo? Esse verde fluorescente chama espectro eletromagnético do visível. Então, ó, aqui no meio, gente, ó, aqui no meio tem o espectro eletromagnético do visível. O que é o espectro eletromagnético do visível? É aquilo que o seu olho vê. Então, dentro de uma frequência, existe um comprimento de onda, uma faixa de onda que o seu olho consegue ver. É o Bolinha, Geleia da aula aqui, Geleia, Fernando Eleutério. Bolinha vai explicar isso para vocês, Bolinha, traquinas. O que vai acontecer aqui? Nesse intervalo aqui, o seu olho consegue absorver uma quantidade de energia, as células que compõem a recepção bastoneticônicas vão pegar esse impulso, vão converter ele num fenômeno biológico e o seu cérebro vai projetar. Por isso, observe uma cor. Que cor é essa aqui, gente? Não é vermelho? E essa aqui não é violeta? Por isso que existe o infravermelho e o ultravioleta. Então, presta atenção. Existem as frequências. Existem frequências antes do vermelho, que é o infravermelho, e depois o violeta, que é o ultravioleta. A radiação, ela está lá para o lado do ultravioleta. Tá? Aí você vai pensar assim, faz mal? Tudo faz mal. Até beber água faz mal, se você beber demais. Se beber pouco, também vai fazer mal. Tá? Mas tem coisa que faz mais mal. E vou fazer um comentário aqui, avulso. Isso não cai no vestibular, é avulso. Quanto maior for a frequência, tá vendo que a onda vai encurtando? A onda encurtando, gente, a onda encurtando. Quanto maior for a frequência, a onda está encurtando. Quanto maior for a frequência, mais danosa é a energia. Isso quer dizer o seguinte, o Sol emite essa radiação? Sim. Quando? Tem horas do dia que é pior. Você já ouviu aquela história de médico que você tem que ir para a praia até as 9h30 e depois às 16 horas? Você já ouviu essa história? Sim ou não? Por que ele está falando? Porque depois das 9h30, a frequência da onda eletromagnética é muito grande. Então, ela vai conseguir entrar lá dentro da sua estrutura celular. Ela vai passar o tecido, ela vai passar a molécula e vai entrar na estrutura celular. Por isso, olha só, ó, olha como é que ela vai. Ela chega na partícula. Quanto maior for a frequência, mais ela é penetrante. Qual é a hora que você vai para a praia? Antes das 9, ou hora nenhuma. E aí as moças têm que lembrar, quanto mais calor você pegar, maior é a cinética da decomposição. Mas isso é óbvio, né, gente? A ciência, às vezes, ela é meio desagradável. Eu não quero ser desagradável, eu quero te mostrar um aspecto. Tá? Você vai cozinhar um pedaço de carne para você comer. Se você aquecer devagarzinho, pouca chama, vai demorar um tempo. Se você aumentar a chama, o que vai acontecer? Não vai cozinhar mais rápido? Então eu vou traduzir isso aqui numa linguagem simples. Se você ficar no sol, você vai envelhecer mais rápido. Por quê? Porque o poder de penetração é bruto e faz muito mal. E a ciência não tem alternativa para isso, tá, gente? Se isso aqui acontecer,
Ah, quais são os diagnósticos? Ih, tem um monte. Pode acontecer um monte de coisa. Desde queimar a sua córnea, até você adquirir um problema de cancro nas partes mais internas do seu corpo. E ninguém vai saber. Ninguém vai saber. O espectro ele é muito importante. Isso aqui é muito fácil de aplicar. Você tem aqui a escala de temperatura aqui embaixo. Ó, você vê que quanto maior a frequência, mais quente é a energia. Está vendo lá? Quanto maior a frequência, mais quente é a energia. Quanto mais quente a energia mais impacto ela vai gerar, e aí tudo vai se aplicando. Outra coisa importante, o pessoal da física vai dizer a vocês, o espectro do visível, a gente chama de arco-íris, né? Todo mundo já ouviu falar. O espectro do visível é o arco-íris. Existem situações que esse espectro se amplia. Então, existem animais, por exemplo, que eles veem mais coisas, ou em áreas diferentes. Então, você tem que levar em consideração que isso também acontece aqui. É igual aquela discussão, cachorro, águia, olhos de águia. Por quê? Porque o espectro da águia é diferente do espectro humano. E o seu espectro é diferente do meu. Aí, o professor de física vai explicar aquela questão do daltonismo, por que o homem não vê cor. Às vezes as mulheres falam assim, esse negócio verde. Aí você vai lá e fica procurando a coisa verde, porque você não está vendo, você está vendo marrom. Então, essa coisa é natural, tudo está derivado à conservação de energia. Outra coisa, só para a gente não perder aqui a boa da inter-relação. Há uns 2 anos atrás, eu discuti ferozmente com um amigo meu da biologia que a visão era um fenômeno biológico. E eu bati boca com ele. Falei, você está doido, pô, isso é ridículo. Como é que pode luz ser fenômeno biológico? Mas eu digo para vocês, a visão é um fenômeno biológico. Quem entende por quê? Eu estou vendo você aqui. Isso é um fenômeno físico? A luz está batendo em você chegando em mim, senão eu não te vejo. Se a gente apagar a luz, vai para a reflexão. Tudo bem? Tá. Mas como é que eu estou te vendo? Ah, com o olho. E o olho está vendo você como? Quem é que está te vendo? Na verdade, quando eu olho para vocês aqui, quem é que está vendo vocês em mim? É o meu olho? É o meu cérebro. Então, isso é fenômeno biológico. Isso é fenômeno biológico. Ele é acompanhado de fenômenos físicos? Sem dúvida. De fenômenos químicos? Sim. Mas a impressão da imagem é biologia. É biologia. Isso aí é um negócio difícil de aceitar, mas é aquela escadinha que eu desenhei. Chega neles, está vendo? A biologia é muito legal. Muito bem. O átomo é isso aqui, ó. Então veja só. Vocês já estudaram o modelo de Rutherford, então eu posso ampliar o pensamento. Já estudaram o Rutherford? Lá na aula de química já estudaram o Rutherford. Então, muito bem. O átomo, ele não é redondo. O átomo, ele é uma zona. Pode ser redondo, pode ser oval, pode ser na forma de linguiça, ele pode ser na forma de ovo cortado, na casquinha de sorvete, não interessa. O que interessa é que o átomo é uma região. Então, existe uma região, o átomo. Beleza. O núcleo está lá dentro do átomo. Nessa figura, você vê a distinção. Porque você tem o átomo de 10 de diâmetro, 10 a menos 10. Tá, diâmetro do átomo. Lá dentro do átomo tem um núcleo muito pequeno. Sim, muito pequeno. Minúsculo, pequenininho. De acordo com o Rutherford, o núcleo do átomo ele é entre 10.000 e 100.000 vezes menor do que o átomo. Entre 10.000 e 100.000 vezes menor. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Lá dentro do núcleo, a estrutura ela é relativamente circular. Então, o núcleo ele tem uma natureza relativamente redonda, na forma de esfera. Isso tem motivo. Aí eu vou te falar uma coisa. Você vai fazer vestibular militar? Fala não. Alguém vai aqui? Não? Então você não precisa saber isso. Então eu já vou adiantar o que você não precisa saber. Semana passada eu estava dando essa aula, alguém me perguntou bem assim, numa outra escola. Professor, por que se o elétron é negativo e o próton é positivo, e eles estão no mesmo lugar que é o átomo, por que eles não se atraem? Vocês entenderam o sentido da pergunta? Se o núcleo tem próton
e a eletrosfera tem elétron. Por que eles não se colam se os opostos se atraem? Essa pergunta, ela é muito famosa no vestibular militar. No vestibular normal, no vestibular das outras escolas, não é comum. Eu nunca vi essa pergunta. Mas se alguém tiver essa curiosidade, me pergunta, que eu te explico. É um fenômeno de atração de força forte, eu te explico isso depois. Tá bom? Mas aí, só terminando a distinção, dentro do núcleo você tem próton e nêutron. Para ficar prático, você tem que entender hoje que o próton não é feito de uma coisa só, ele é feito de 3 coisas, e o nêutron não é feito de uma coisa só, ele é feito de 3 coisas. Essas coisas que compõem o próton e essas coisas que compõem o nêutron chamam-se quarks. Então, existem os quarks que formam prótons e os quarks que formam nêutrons. Então, veja, o próton, ele é feito de 3 quarks. Você tem 2 aps e 1 down. Está vendo lá? E o nêutron, você tem 2 downs e 1 up. Essa questão do próton constituído e do nêutron constituído, isso é informação para desencargo da minha consciência. Por quê? Porque no Enem essa pergunta não foi feita. Nunca vi. Eu já vi essa pergunta nos vestibulares de Minas e nas escolas de São Paulo. Então ficou aí a informação. Você tem que saber o quê? Que o átomo é feito de núcleo e eletrosfera. Tá. O núcleo é feito de prótons e nêutrons. Tudo bem? E os nêutrons são feitos de quarks. E os prótons de quarks também. E os quarks não são iguais. Tudo bem? Qual que é, quantos tem, você não precisa saber. Você tem que saber que tem alguma coisa que compõe o próton, que compõe o nêutron, e a composição deles não é igual. Isso quer dizer que a estrutura do próton não é a estrutura do nêutron. Eles são diferentes. Tanto que a massa do próton, 6,61 vezes 10 menos 24. A massa do nêutron, 6,67 vezes 10 menos 24. Essa terceira casa, ou segunda casa a mais, é porque a estrutura do nêutron é diferente. Beleza? Essa massa que eu falei também, não cai na prova. Nunca vi alguém perguntar. Isso aqui é só para lembrar, semana passada eu falei, lembra? Que eu falei disso aqui semana passada. Não podemos nos esquecer. E se tiver algum exemplozinho, só me pedir que eu resolvo. Aí a gente chega na parte que nos interessa hoje. O que é radioatividade? Radioatividade é um fenômeno físico, egresso do núcleo do átomo, onde nós identificamos, ou a ciência identifica, por observação, que alguns átomos emitem radiação. Então, na prática, para vocês hoje, na prática, o que é radioatividade? É o estudo de átomos que têm um núcleo instável. Se alguém te perguntar, o que é radioatividade? É o estudo de átomos que têm um núcleo instável. Então, a radioatividade não estuda a eletrosfera, a radioatividade estuda núcleo. Então, veja bem, quando o núcleo do átomo está instável, ele vai emitir radiação para que o núcleo se estabilize, ou alcance estabilidade. O objetivo é esse. Então, veja só. Por que a instabilidade existe? Existe um monte de motivos. Vamos discuti-los aqui. Muito bem. A radioatividade é um fenômeno estritamente nuclear, isso eu já falei. Então, a radioatividade é um estudo do núcleo, não é um estudo da eletrosfera, nem do átomo inteiro. E ela não é afetada por nenhum fator físico ou químico. Nenhum. Essa menina aqui que não gosta de química, deixa eu te falar. Mais ou menos? Você tem que gostar muito, meu filho. Pelo amor de Deus. Oi? Não faz isso comigo, não. Não. Você gosta de literatura? Não? Ah, que bom, eu também não. Olha bem, na verdade, não é que eu não gosto, eu não entendo. Então, eu não consigo entender alguém... Como, filho? Que eu vou entender aquilo? Minha terra tem palmeira de canto sabiá. Eu sei lá o que é sabiá, rapaz. Não, aí calma aí, filho. Legal é comer açaí, cara, com amendoim, leite condensado. Mas olha bem, vamos voltar. Literatura é difícil demais. Não, Deus me livre. Esqueci seu nome. Ana de quê? Carolina. Ana. Carolina. Ana. Vou falar só Ana porque é muito nome, tá? Ana.
Lá em casa é tudo Ana também, tá? Ana Paula e Ana Luísa. Ana Paula é minha esposa, Ana Luísa é minha filha. Tá bom? Se eu tiver uma outra filha, ficou a dica. Eu vou meter o Ana Carolina, se chamar Ana, vem todo mundo, entendeu? Eu economizo. Mas olha bem, pensa comigo aqui, minha filha, pensa comigo aqui. Existe a força eletromagnética, existe a força gravitacional. Já ouviu falar dela? Gravitacional? A força do movimento mecânico. São as forças do nosso universo. Mas existe uma força no nosso universo que, acredite se quiser, o nome dela é força forte. Você sabe por que o nome dela é força forte? Não é porque faltou imaginação para botar nome nela. É porque ninguém sabe o que ela é. É a força que tem dentro do núcleo do átomo. Ela é uma força transcendental. Palavra bonita, né? Parece até professor de filosofia falando. Ela é uma força que ela ultrapassa a capacidade do ser humano de entender ela. Ela é tão vigorosa, ela é tão poderosa, que o que aconteceu lá em Chernobyl, que a estatística soviética matou 4.500 pessoas, né? A estatística daquela internet lá, outra internet lá, como é que chama? A outra internet? Deep Web, matou quase 300 mil. Mas quando a gente assiste os relatos de Chernobyl, esse 300 mil é muito mais aceitável do que o 4 mil, né? Até porque o exército de Gorbachev, só o exército de Gorbachev tinha 50 mil, morreu todo mundo, né? Aqueles que eles chamavam de biorobôs. Não sei se você já ouviram essa história. Então, veja bem, de onde foi que saiu a energia para, na época de Chernobyl, o eixo da Terra mudar de lugar? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Imagina o nosso planeta. Nosso planeta está aqui. Nosso planeta está aqui. Aí explodiu, bum, explodiu. Aí o eixo, ó, toma. E aí? Por isso que ela chama energia nuclear forte. É ela que está aqui dentro, ó. Ninguém sabe. Por isso que eu falei para vocês que radioatividade no vestibular é mais história. Porque a gente não pode calcular. Não é porque a gente não quer, não. É porque não sabe. Bolinha, Fernando Eleutério, o doutorado dele é sobre isso. Sobre esse tipo de transação energética. De onde vem esse tipo de transação energética? De onde que esses comprimentos de onda brotam? Pergunta para ele o que ele acha. Ele vai balançar a cabeça, tá? Ele vai balançar a cabeça e vai botar a mão aqui assim, ó. Aquele jeito dele assim, ó. Você conhece ele já? Geleia? Entendeu? Ele parece o Baby da família Dinossauro. Depois você procura lá quem é. Ué, sucesso. Aqui, não vou nem falar. Não vou falar nada mais não, porque ele fica chateado comigo. Olha bem. Ele é uma figura. Ele é uma figura. Dizer que está de dieta. Toma 2 litros de Coca-Cola por dia. Olha bem. Os conceitos de energia nuclear. A energia nuclear você vai encontrar com ela no vestibular de 3 maneiras. Na radioatividade pura, que é a emissão de radiação. Então, a radioatividade, núcleo estável, emite radiação. Isso eu já expliquei. Você vai encontrar na fissão nuclear, que é a bomba atômica, os reatores de usina, e na fusão nuclear, que é a bomba de hidrogênio, reações do Sol e estrela, que é supernova, buraco negro, aquele pessoal todo lá. Já ouviu falar desse negócio de buraco negro, supernova? Já assistiu Star Trek? Já assistiram Star Trek, gente? Assistir Star Trek é um pouco uma cultura inútil, mas é um inútil bom. Por quê? Aquela energia que o Sol carrega, e que ninguém sabe exatamente como é de fusão nuclear. Tá? É só lembrar, fusão é juntar, fundir, colou. Fissão é o contrário. Fissionar é quebrar. Eu coloquei essa imagem porque aqui você está vendo. Você tem uma coisa, vira 2. Aqui você tem 2 coisas pequenininhas, vira 1. Entendeu aqui? Você tem que lembrar, isso aqui é importantíssimo, tá? Você vai ver um número de questões que você vai resolver com essa imagem aqui, na sua apostila. Fissão nuclear é bomba atômica e reator de usina. Fusão nuclear, bomba de hidrogênio, reação do Sol e estrelas. Depois você me conta. Quantas questões te perguntaram isso aí? Quantas foram? Muito bem. Aí a gente chega no círculo de estabilidade. Eu vou encerrar aqui hoje, porque isso aqui não é muito fácil de entender, mas a gente tem que saber que isso aí existe. O que é
o gráfico de estabilidade, ou o gráfico de linha de estabilidade. É esse gráfico aí. Ele já caiu no Enem 2 vezes. Qual foi a última vez? Tem muito tempo. Ah, vai cair esse ano? Não tem bola de cristal. Tá? Não tem. Então, vou ensinar. Muito bem. Dentro do núcleo do átomo, existe uma quantidade de prótons e uma quantidade de nêutrons. Qual é o objetivo da quantidade de nêutrons? Criar uma estabilidade elétrica entre o núcleo e a eletrosfera. Então, para que serve nêutron? Ele cria uma estabilidade elétrica entre o núcleo e a eletrosfera. Tá bom? Então, se a quantidade de nêutrons e de prótons mudar, a estabilidade do núcleo muda. Esse gráfico mede. Então, veja só. Pessoal que está aqui e pessoal que está em casa. Deixa eu te mostrar, em casa não, na outra sala, né? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Ó. Você tem nessa linha. Vou ver o que está na linha, né? Ó, você tem nessa linha o número atômico. Aliás, número de prótons, número atômico, número de nêutrons. Está aqui. Tudo bem? Então vamos imaginar um átomo de número atômico 30. O zinco. Agora fiquei na curiosidade. O pessoal de lá está me vendo ou está só me ouvindo? Ai, me lascou. Aí lascou. Então, o pessoal que tá de lá, imagina o número atômico 30. O número atômico 30, ele vai chegar aqui, ó. Tá vendo as bolinhas azuis no gráfico? As bolinhas azuis são os isótopos que esse cara tem na natureza. Ah, não estou te entendendo. Presta atenção. Hidrogênio na natureza. É o hidrogênio de massa 1, de massa 2, de massa 3. Então, 30 é o zinco. Tá aqui. Você sobe aqui, você vai chegar aqui, ó. Existem 2 zincos na natureza. Existe um que está na linha da estabilidade e um que está acima da linha da estabilidade. Todo mundo tá. Vocês conseguem ver daí? Minha querida aí no fundo. Você consegue ver? Você tem a melhor vista do mundo, então. Aqui eu estou aqui do lado e estou tendo problema para ver. Então, olha bem. Tem um em cima da linha e um acima da linha. Esse que está acima da linha é radioativo. Entendeu? Entendeu como é que lê esse negócio aqui? O que está na linha não é radioativo. Visualizou? Simples assim. Tranquilo ou não? Oi? Qual slide que você quer que eu volte, Luísa? Abaixo da linha também é instável. Ó, vou voltar lá, hein? Esse? Fala para mim se é esse. Ou é o antes desse ainda? Tá bom. Não, ela... Claro que eu posso. Olha aqui, Luana. Olha lá. Ó. Oi. Eu vi aqui no chat. Olha bem. Quando você pega um número aqui, imagine, deixa eu pegar um cara que tem um monte, o 50. Tá vendo aqui? O 50. O pessoal daí que está aqui tá vendo também. Quando eu pego o 50, você vem aqui, sobe. Ele tá nessa linha aqui, ó. Vou marcar ela aqui, ó. Tá vendo? Ele tá nessa linha, ó. O que significa? Que ele tem vários pontinhos azuis. Então eu vou ampliar aqui para a gente ver. O cara 50 tem vários pontinhos azuis. Significa o quê? Que o número atômico 50, ele tem vários isótopos radioativos. Tanto os que estão abaixo da linha, quanto os que estão acima da linha. Beleza? Na linha, quem está aqui na linha, em cima da linha, é estável. Abaixo da linha, instável. Acima da linha, instável também. Tudo bem? Pessoal de casa, fala comigo. De casa não, né? Da outra lá.
Tá osso ainda? Ou tá bom? Quer que fala mais uma vez? Eu falo. Isso aqui dá para falar umas 4 vezes. E aí, João? Luana? Sucesso. Manuela, mais uma vez, hein? Agora eu vou improvisar, tá, Manuela? Olha lá, fica chateado comigo não, hein? Só um minutinho. Quer ver? Calma. Ó. Aqui, ó. Aqui. Ó. Olha o que eu tô falando. Quando você pega esse cara de número atômico 50 aqui, e você segue aqui, ó, vem seguindo, ó. Desculpa aí, tá? Que eu tô no mouse, hein? Você vai chegar nessa linha aqui, ó. Ó, tá vendo? Essa linha aqui, coloquei o começo e o fim. Todos esses caras que estão aqui, ó, são os isótopos radioativos dele. Então, o número atômico 50, ele vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, não tem nem como eu ler, de tantos que tem, até aqui embaixo. Pelo menos uns 5. Na linha, o cara que está aqui em cima da linha, ó, gente, ó, o cara que está aqui em cima da linha, ele é estável. Quando ele vai se afastando da linha, tanto para baixo quanto para cima, ele fica instável. Deu para entender? Pessoal de casa. Ou da outra lá. E aí? Vou postar o slide com certeza. Tá bom? Manuela, a linha cinza a linha cinza de cima é a linha dos isótopos radioativos. Isso aí. Os estáveis que ele fala é porque ele trata da estabilidade de existência, tá, Gabriel? É o Gabriel que falou. Gabriel, ele trata da estabilidade de existência, tá? Eles existem. Porque existem instabilidades que vão além da existência. Quando a gente continuar, deixa eu só mostrar para vocês. Ó, na próxima tela, eu vou mostrar para vocês o padrão de estabilidade, semana que vem. Tá bom? Gabriel. Aí eu vou chegar nesse ponto aí. Sucesso? Vai sempre ter estável e instável, Rian. Dominado? Claro. Então, queridos, obrigado, hein? Satisfação.